A gente fez recentemente um vídeo sobre a campanha do Goiás, vice-campeão da Sul-Americana de 2010, e muita gente comentou, pediu pra gente falar também da Ponte Preta, que foi vice da mesma Sul-Americana em 2013, e assim como o Goiás, foi rebaixada no Brasileirão no mesmo ano. Vamos lembrar essa história depois da vinheta. Antes de começar, aí vai um recado para quem não conhece o OneFootball, um dos nossos parceiros. É um aplicativo bem legal para acompanhar futebol. Você baixa o aplicativo, logo que baixar, você escolhe qual time você quer acompanhar com notificação, qual time e qual campeonato, e aí você vai receber no seu celular todas as notícias, os resultados, durante o jogo, alguns detalhes dos jogos no seu celular ao vivo, e claro, não é só um time que você vai acompanhar. Com o OneFootball você consegue acompanhar ligas do mundo inteiro, aí Sul-Americana que a gente vai falar hoje, mas estadual, Brasileirão, Brasileiro Série A, Série B, Série C, Série D, e não só, campeonatos do mundo inteiro, como eu falei, vale a pena conferir, o link tá aí na descrição. 2013 foi uma temporada cheia de altos e baixos para a Ponte Preta. O time começou o ano muito bem, emendou uma sequência invicta de 16 jogos no Campeonato Paulista e só acabou caindo nas quartas de final para o Corinthians, que seria o campeão daquele ano. Depois, no Brasileiro, o time começou mal com o Guto Ferreira, o Guto acabou demitido e quem assumiu foi o Carpegiani, veio a parada do campeonato para a disputa da Copa das Confederações naquele ano, né, que foi disputada no Brasil, mas nem com essa parada o Carpegiani não conseguiu acertar o time e depois ele acabou saindo também. Quem assumiu para o fim do ano foi o Jorginho, o lateral do Tetra, como treinador da Ponte Preta. E enquanto no Brasileiro capengava, ia mal, na Copa do Brasil o time foi eliminado na terceira fase para o Nacional de Manaus. E só que assim, apesar de ser uma eliminação até que precoce, né, um time da Série A caindo pro Nacional de Manaus, acabou sendo bom para Ponte Preta, porque naquela época a gente tinha um regulamento bem bizarro que o time que caía nessa fase da Sul-Americana, da Copa do Brasil, poderia jogar a Sul-Americana. Foi assim que a Ponte Preta chegou à Sul-Americana em 2013. Tá aí então, a Ponte eliminada precocemente na Copa do Brasil e como recompensa ganhou uma vaga na Sul-Americana, frisando aí esse regulamento bizarro que a CBF tinha na época. E aí, na estreia na Sul-Americana, a Ponte pegou o Criciúma, um confronto nacional, passou sem dificuldades, ganhou por 2-1 o jogo de ida, empatou em 0-0 na volta. E aí, na fase seguinte, a Ponte jogaria então o seu primeiro jogo oficial fora do Brasil em 113 anos de história. Primeiro foi no Moisés Lucarelli, o time ganhou por 2-0 do Deportivo Pasto da Colômbia, abriu uma boa vantagem e aí na volta essa estreia internacional da Ponte foi logo numa altitude de mais de 2.000 metros na cidade de Pasto. Lá a Ponte Preta conseguiu segurar bem o time colombiano, perdeu de 1-0 e com isso avançou para a fase seguinte. Na fase seguinte, a Ponte teve pela frente o poderoso Vélez Sarsfield da Argentina, que tinha um ataque formado por Mauro Zarate e Lucas Prato e treinado pelo Ricardo Gareca, torcedor brasileiro conhece bem. Na ida no Moisés Lucarelli, a Ponte não segurou o nervosismo, ficou no empate por 0-0, mas no jogo de volta, em pleno José Amalfitani, em Buenos Aires, ganhou por 2-0 do Vélez, lá na Argentina, uma partida histórica. Na semifinal, o regulamento da Sul-Americana previa que se houvessem times do mesmo país, eles teriam que se enfrentar, e assim foi. A Ponte Preta enfrentou o São Paulo. O São Paulo era o atual campeão da Sul-Americana, e assim como a Ponte também vinha numa campanha ruim no Brasileiro, estava brigando para não cair em 2013 e queria tentar salvar o ano com a Sul-Americana. O jogo de ida foi no Morumbi e o São Paulo saiu na frente, mas a Ponte surpreendeu, virou para 3-1, imagina, com um gol fora, né? Abriu uma grande vantagem, chegou a torcida a gritar olé no Morumbi, os próprios são paulinos gritaram olé pro toque de bola da Ponte Preta. O jogo de volta deveria ser no Moisés Lucarelli, mas o São Paulo entrou com uma ação, alegou que o estádio em Campinas não poderia receber 20.000 pessoas com segurança para uma semifinal de torneio internacional e com isso o jogo foi para Mojimirim. Mas não adiantou, mesmo fora do seu estádio, a Ponte Preta segurou 1-1 contra o São Paulo e aí ia disputar a final da Sul-Americana. E a Ponte Preta tem esse histórico, né, de não ter conquistado um título de primeira divisão em sua história, né, tem essa fila de títulos aí centenária. Será que agora aí foi uma grande expectativa a Ponte Preta numa final internacional?
A Ponte Preta tirou dois gigantes no seu caminho, Vélez Sarsfield e São Paulo, mas enfrentaria na final um time que também surpreendeu muito, tirou grandes times ao longo da campanha. O Lanús, o time médio da Argentina, que depois faria final de Libertadores também, e já fez final de Conmebol, tudo, mas enfim, é um time médio. O Lanús tirou na campanha o Racing, o Universidade de Chile, o River Plate e o Libertad. Olha que campanha, e chegou na decisão contra a Ponte Preta. Na altura da final, a Ponte já estava virtualmente rebaixada no Brasileiro e isso ajudou a Portuguesa. A Ponte, com a cabeça na Sul-Americana, enfrentou a Portuguesa na penúltima rodada e a Portuguesa venceu o jogo, e aí chegou na última rodada bem tranquila no Brasileirão, mas teve aquela história, né, do Everton com H, que depois teve a Portuguesa acabou perdendo ponto no tapetão. Nesse jogo contra a Ponte, o Everton com H cumpriu suspensão automática, mas na teoria ali, pelo julgamento, ele deveria cumprir suspensão de 2 jogos. Ele acabou entrando nos minutos finais do Portuguesa e Grêmio na última rodada, e com isso aconteceu todo esse rolo no Brasileirão de 2013, que a gente explica melhor no vídeo da Barcelusa. Na decisão, a Ponte também não jogou no Moisés Lucarelli. O jogo de ida foi no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Pacaembu lotado com 40 mil pessoas torcendo para a Ponte Preta, uma bonita festa da torcida. O time correspondeu, foi para frente ao longo do jogo, criou boas chances, mas quem saiu na frente foi o Lanús, com um gol de cobrança de falta do Paulo Goltz. Depois a Ponte respondeu na mesma moeda, o Felipe Bastos fez uma cobrança perfeita, o jogo de ida terminou empatado em 1-1, e com isso a decisão foi para lá Fortaleza, estádio do Lanús, na Argentina, ali na Grande Buenos Aires, né? Na cidade de Lanús. Então qualquer vitória daria o título para um dos times, porque na final a gente não tinha essa história do gol qualificado, do gol fora de casa, mas o Lanús aproveitou ali a pressão da sua torcida e venceu, não deu chance para a Ponte Preta, aproveitou falhas de marcação, abriu 2-0 já no primeiro tempo, e com isso foi campeão da Sul-Americana, e a Ponte Preta amargurou mais um vice na sua história. E agora, a parte 2 do nosso vídeo, vamos relembrar quem foram os jogadores que levaram a Ponte Preta à sua final de Sul-Americana, a única final internacional até aqui, enquanto é verdade, o time foi rebaixado no Brasileiro daquele ano. O goleiro da Ponte era o Roberto Volpato, também conhecido como Roberto Tigrão. O goleiro começou a carreira no Criciúma e ainda cedo foi para o futebol de Portugal, defendeu o Moreirense e o Vitória de Setúbal. Em 2005 acertou com o Vasco, onde participou do rebaixamento para a Série B em 2008, depois rodou por vários times como América do Rio e Ituano, até chegar na Ponte em 2012, onde ficou até 2014. Em 2019 ele voltou da aposentadoria para defender o Próspera na segunda divisão do Catarinense, mas o time não conseguiu acesso. O lateral direito era o Arthur, que começou a carreira no Vitória da Conquista, mas se destacou no São Caetano em 2011. Com isso, acabou despertando o interesse do Palmeiras, que o contratou por empréstimo no ano seguinte. Aos poucos, conquistou a vaga titular e ajudou o clube a se sagrar campeão da Copa do Brasil. Só que o rebaixamento, naquele mesmo ano de 2012, fez retornar ao Azulão, que o repassou à Ponte em 2013. Em 2014, quando estava no Figueirense, ele abandonou a carreira temporariamente para cuidar da mulher, que sofria de febre reumática, e só voltou a jogar em 2015, até onde encontramos seu último clube foi o Sampaio Corrêa em 2017. Um zagueiro daquele time era o César Martins, ele se destacou em 2013 defendendo o Atlético Sorocaba no Paulista e logo foi adquirido pela Ponte Preta após o fim do torneio. Na Macaca manteve a boa fase, tanto que em julho de 2014 acabou se transferindo para o Benfica. Sem espaço, acabou emprestado para o Flamengo e ficou marcado por uma bela defesa após um chute de Gabriel Jesus. Pena que ele estava jogando de zagueiro e foi expulso em seguida. De volta para Portugal, ele defendeu o Nacional da Ilha da Madeira e acabou detonado pelo presidente do clube, Rui Alves, que o chamou de pior central que já jogou na Primeira Liga. Desde 2018, ele está no Santa Clara, clube da Ilha dos Açores. Outro zagueiro era o Diego Sacomã, que começou a carreira no Corinthians e estava no elenco que foi campeão da Série B em 2018, do Paulista e da Copa do Brasil em 2009 pelo Timão. Sem espaço, acabou emprestado para Guarani, Ceará e Ponte Preta. Nesse último time, em Campinas, viveu grande fase e foi contratado em 2012. Em 2014, viveu um drama ao descobrir um problema no coração que quase o fez encerrar a carreira. Recuperado, o Sacomã passou por alguns times menores de São Paulo, como o Red Bull e o Grêmio Novo Horizontino, e atualmente joga no Juventus da Moca.
O lateral esquerdo era Fernando Bob, que foi revelado pelo Fluminense e chegou a Macaca, né, também jogava como volante, chegou a Macaca em 2013 e logo se firmou como uma peça importante do time. Até hoje, o seu gol em cima do Vélez Sarsfield, encobrindo o goleiro, é lembrado pela torcida. Após boas atuações, acabou contratado pelo Inter em 2016, mas com o rebaixamento do time de Porto Alegre, acabou se desgastando com a torcida e retornou à Ponte por empréstimo. Em 2018, teve uma passagem pelo Minnesota United dos Estados Unidos e ficou 2019 inteiro sem jogar. Em 2020, fechou com Boa Vista para jogar o Campeonato Carioca. O Fernando Bob, que era volante, jogava improvisado de lateral esquerdo, e entre os volantes a gente tinha o Baraca, que após se destacar pelo Mojimirim no Paulistão em 2012, foi emprestado à Ponte naquele mesmo ano. Chegou a ser comparado ao Dunga por conta dos desarmes e seu estilo aguerrido em campo. Deixou o clube de Campinas em 2014 após 101 jogos e virou um andarilho da bola. Chegou a defender inclusive o rival Guarani, onde foi campeão da Série A2 do Paulista em 2018. Desde janeiro de 2020, ele está no Al-Ansar da Arábia Saudita. E sim, o apelido dele é por causa do Baraka do Mortal Kombat. Outro volante do time era o Magal. Com passagens por Inter, Vitória e Fortaleza, o Magal chegou à Ponte após se destacar no Mojimirim no Paulistão 2013. Em 2014 retornou ao Mogi e depois, em 2016, se transferiu para o 15 de Piracicaba e em 2017 para o Osasco Audax. Não encontramos mais registros depois disso. Outro volante era o Felipe Bastos, que fez gol na final. Tido como grande promessa da base do Botafogo, o Felipe Bastos acabou se desentendendo com os dirigentes do clube e acabou se profissionalizando pelo Benfica de Portugal. Em 2010, teve sua primeira passagem pelo Vasco, onde ajudou o Cruz Maltino a ser campeão da Copa do Brasil de 2011. Em 2013, foi emprestado para a Ponte e fez o gol de empate do primeiro jogo da final no Pacaembu. Ainda passou por Grêmio, Corinthians, Sport e Futebol Árabe. Hoje está em sua terceira passagem pelo Vasco da Gama. Outro meia era o Elias, formado no Bahia. Elias passou por grandes clubes como Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense, mas sem grande destaque. Sua melhor passagem foi com o Atlético Goianiense, onde chegou a disputar a artilharia do Brasileirão de 2010. O Elias chegou à Ponte em setembro de 2013, em meio à crise do time, e já de cara derrubou um tabu. Fez o gol que garantiu a primeira vitória da história da Macaca no estádio do Maracanã, em cima do Botafogo. Desde então virou o andarilho da bola, chegou a jogar até no futebol do Azerbaijão e hoje está no Goianésia. Atacante daquele time, a gente tinha o Ribeirildo, ele mesmo, teve grande destaque no Vitória em 2011, antes de transferir para a Ponte em meados de 2012. Viveu bons momentos a ponto de receber interesse do Santos, onde jogou com regularidade em 2014, apesar da concorrência de Robinho e Gabigol. No ano seguinte foi para o Corinthians, onde sofreu com lesões e foi pouco aproveitado. Ainda passou por Coritiba, Vasco, Chapecoense e Daegu, da Coreia do Sul, antes de ser contratado pelo Avaí em 2020. Outro atacante titular era o Leonardo. A torcida do Flamengo deve se lembrar dele como o Lesionardo, já que ficava mais tempo no departamento médico do que em campo. Mesmo assim, foi bem no Avaí e no Coritiba, tanto que foi contratado pelo Atlético Mineiro em 2012. Não conseguiu espaço no time e acabou emprestado para Vasco, Ponte Preta e Sport. Em 2015, retornou ao Galo, onde teria se aposentado em 2016. No banco de reservas, a gente tinha, destacando, o volante Ferrugem, bastante identificado com a torcida. O volante fez boas atuações pelo clube, o que lhe valeu o empréstimo para o Corinthians em 2014. Ainda jogou no Figueirense, no futebol nordestino e no futebol japonês. Atualmente está no Cuiabá. O atacante Adailton, um jovem atacante que chegou à Ponte após passagens por Vitória, Atlético Paranaense, Ituano e Joinville, ao fim do empréstimo defendeu o Paraná em 2014 e depois foi para o Júbilo Iwata do Japão, onde virou ídolo da torcida. No final de 2019, trocou de time e acertou com o FC Tóquio. Outro atacante reserva era o William. Em sua segunda passagem pela Ponte, o William Batoré já chegou mostrando faro de gol e se tornou artilheiro do Paulistão 2013 à frente de Neymar e Paulo Guerreiro. Porém, ao longo do ano, acabou perdendo espaço no time e no ano seguinte ele mostrou sua vocação de andarilho da bola e defendeu vários times, com destaque para o Avaí, onde ele é ídolo, foi visto da Série B em 2016 e após ficar sem jogar em 2019, agora em 2020, voltou aos gramados para defender o Rio Branco de Paranaguá. O treinador daquele time era o Jorginho, no final da campanha, lateral do Tetra. Ele foi contratado em meio à crise que passava a Ponte no Brasileirão, não conseguiu salvar o time no rebaixamento, mas levou ao inédito vice da Sul-Americana. Em 2014 não renovou com a Macaca e foi para o mundo árabe. Ainda se aventurou por Vasco, Bahia e Ceará,
antes de retornar à Ponte Preta em fevereiro de 2019. Apesar de não ter feito um trabalho ruim na Série B, ele acabou demitido após uma declaração infeliz que ressaltou a ausência de grandes títulos do clube. O Jorginho disse: "São 119 anos sempre batendo na trave, não é simples. Tem um lado da torcida que te apoia o tempo todo e aí tem meia dúzia de gatos pingados que xinga o tempo todo. Não é simples dentro de um campeonato mudar 119 anos de história." Depois disso ele treinou o Coritiba e levou o time paranaense de volta à Série A, atualmente está sem clube. E é isso, a Ponte Preta fez muito bonito, acabou rebaixada no Brasileiro, mas terminou a temporada com esse grande feito, chegar na final de um torneio internacional. Você que viveu aquela época, o que você se lembra daquele time da Macaca, das finais? Comenta, interage com a gente nos comentários. Você que não viu também, mas gosta da Ponte Preta, tem algo a falar sobre o time, fala aí com a gente nos comentários e fala também qual o próximo time que você quer que a gente destrinche aqui no Esquadrão Alternativo, algum time alternativo que marcou época, teve um grande feito. A gente vai fazer um programa nesses moldes que a gente fez hoje. É isso, fala com a gente e um grande abraço, até a próxima.